Aqui está o voo 705 da FedEx. Trata-se de um voo regular entre Memphis, no Tennessee, e San José, na Califórnia. Mas contra todas as expectativas, um agressor atacará a tripulação. O voo 705 nunca alcançará seu destino. Os investigadores desvendarão o plano meticuloso de um homem desesperado. 3.000 pés. Estamos em emergência. Em 7 de abril de 1994, na sede da Federal Express, em Memphis, no Tennessee, a empresa entrega mais de 2 milhões de pacotes por dia em 171 países. Os prazos são apertados. No aeroporto de Memphis, as condições de voo são perfeitas. Céu azul sem nuvens. Visibilidade limitada, vento fraco de apenas 5 nós vindo do sul, temperatura amena de 20 graus Celsius, ideal para uma decolagem suave. O voo 705 com destino a San José decolará em breve com 3 membros da tripulação a bordo. Auburn Calloway, de 42 anos, é um engenheiro de voo. Ele busca uma vaga no voo 705 para resolver um assunto pessoal urgente. Os funcionários da FedEx têm o privilégio de voar gratuitamente como passageiros nos voos da empresa. Um benefício que muitos usam para visitas familiares ou viagens rápidas. Mas para Calloway, essa é a chave para um plano muito mais sombrio. O engenheiro de voo Andy Peterson, de 39 anos, é o primeiro membro da tripulação a embarcar no avião. A presença de Auburn Calloway o surpreende. Pensei que haviam chamado um segundo engenheiro de voo por engano. Perguntei se ele viria conosco a San José. Ele respondeu que sim. Mas como passageiro, Andy Peterson, funcionário da FedEx há 5 anos, nota uma irregularidade ao se preparar para o voo. O disjuntor do gravador de conversa da cabine de pilotagem, o CVR, está na posição desligado. Ele o recoloca no lugar. O CVR registra todas as conversas dentro da cabine de pilotagem e desempenha um papel crucial nas investigações de desastres aéreos, capturando não só diálogos, mas tons de voz, ruídos ambientais e até respirações tensas que podem revelar o pânico ou a rotina de um voo. Nenhum avião comercial pode decolar sem esse gravador. Uma regra estrita da FAA que visa preservar a verdade em meio ao caos. O disjuntor saía do painel. Não estava afundado. O gravador de conversa não funcionava. Portanto, nunca isso havia acontecido antes e achei estranho. Naquele momento, Peterson poderia ter chamado a manutenção imediatamente, mas optou por monitorar. Uma decisão que salvaria vidas indiretamente, pois o CVR capturaria fragmentos cruciais do horror que viria. David Sanders, o piloto de 49 anos, e seu copiloto de 42 anos, James Tucker, se preparam por sua vez para a partida. Ele estava muito calmo e nada parecia anormal. Vi uma maleta de guitarra, mas rapidamente fui para a cabine de pilotagem, pois ainda tínhamos muitos preparativos a fazer. Checar os sistemas hidráulicos, calibrar os instrumentos de navegação, confirmar o peso de carga nos porões, que incluía eletrônicos delicados e documentos urgentes para clientes na costa oeste. A situação, no entanto, não tem nada de normal. A tripulação ignora que Auburn Calloway e sua equipe deviam pilotar originalmente esse voo. Mas na véspera, eles excederam, em 1 minuto, seu limite de horas de voo. Uma violação técnica das normas da aviação que regula o cansaço dos pilotos para prevenir erros fatais. Substituirão-nos, então. No entanto, Calloway insistia em pegar o voo 705, alegando uma questão familiar urgente que ninguém questionou o suficiente. Ao retornar à cabine de pilotagem, notei que o disjuntor havia saído novamente. Encaixei-o de novo. Não chamei a manutenção imediatamente. Queria ver se ficaria no lugar. Caso contrário, chamaria a manutenção, pois não se pode decolar sem o CVR. Se o CVR estiver desligado, não registrará as conversas dentro da cabine de pilotagem, deixando um vazio negro nas investigações futuras, onde cada palavra poderia ser a diferença entre entender um acidente ou encobrir um crime. Encontrei James Tucker aquela tarde. Ele trabalhava na FedEx há 10 anos. Aliás, já havia ensinado técnicas de voo no DC-10, compartilhando lições sobre como lidar com turbulências severas ou falhas em motores durante treinamentos simulados que duravam horas em cabines virtuais. Andy Peterson e eu havíamos feito um voo a Paris juntos, carregando remessas de alta prioridade para a Europa, onde enfrentamos neblina densa e ventos cruzados que testaram nossa sincronia como equipe. Os homens formam equipe pela primeira vez. James Tucker
e David Sanders são ex-fuzileiros navais, veteranos de missões no Golfo Pérsico, onde aprenderam a manter a calma sob fogo inimigo. Uma disciplina que ecoaria no céu sobre o Mississippi. David Sanders trabalha na FedEx há 20 anos, subindo de copiloto a comandante através de promoções merecidas por sua precisão impecável em rotas transcontinentais. James Tucker, casado e pai de 3 filhos, é funcionário da FedEx há 10 anos. Seus filhos, na época com idades entre 5 e 10, o viam como herói, e ele carregava fotos deles no painel da cabine como talismãs de sorte. Auburn Calloway lhes é desconhecido, assim como as razões de sua presença a bordo do voo 705. Razões que fervilhavam em sua mente como um furacão particular, impulsionadas por dívidas crescentes e um orgulho ferido que o consumia. Pista pesada 27 liberada para decolagem. Express 705 liberado para decolagem. Luzes se quiserem, relógio se quiserem. As luzes estão acendendo. Vamos pegar a roda de velocidade vertical aqui em 1 minuto? Como está a lista de verificação? Tudo bem. Antes da decolagem completo, seu avião. Ajuste potência padrão. Por favor, antes que mudem de ideia. Potência ajustada. O voo 705 da FedEx decola para o oeste. Os motores CF6 rugindo com 50 mil libras de empuxo cada, elevando-o de C-10 de 250 toneladas ao ar em uma ascensão suave, passando pela linha de trens de pouso que se recolhem com um clique metálico. Faz sol na Califórnia. Se tudo correr como previsto, os homens estarão de volta a Memphis em 10 horas. Após uma rota padrão de 1.800 milhas náuticas, com paradas mínimas para combustível e uma possível pausa para café em hubs intermediários. Mas atrás deles, Auburn Calloway se prepara para pôr em ação seu plano, ao qual pensa há vários dias, revisando mentalmente cada passo como um enxadrista, calculando 10 jogadas à frente. Esse brilhante jogador de xadrez planejou meticulosamente cada gesto, desde a escolha das armas até o timing exato do ataque. Considerando variáveis como altitude, turbulência e reações humanas, a mudança de horário de última hora quase fez seu projeto fracassar, forçando-o a improvisar rotas alternativas em sua mente durante a madrugada insone. Mas Auburn Calloway não se deixou abater. Naquela manhã, ele ajustou ligeiramente seu plano, testando o peso da maleta em seu ombro. Para garantir equilíbrio, deve consertar sua maleta de voo. Substitui-a por uma maleta de guitarra. Como funcionário, arrisca pouco ser revistado, e a maleta de guitarra não despertará suspeitas, evocando imagens de músicos em turnê em vez de um arsenal letal. Ele até adicionou cordas falsas para reforçar a ilusão. Esse homem realizou o que nenhum outro afro-americano havia conseguido antes. Auburn Calloway se formou na Universidade de Stanford em 1974, com distinção em engenharia aeroespacial, onde publicou teses sobre aerodinâmica que impressionaram professores e recrutadores. Tornou-se um aviador experiente da Marinha Americana, voando missões de reconhecimento sobre águas hostis, acumulando mais de 3.000 horas de voo em jatos supersônicos. E depois, um piloto comercial, navegando rotas internacionais com a Pan Am antes de se juntar à FedEx. No entanto, há 5 anos, trabalha na FedEx como engenheiro de voo, uma posição técnica que o relega a monitorar sistemas, em vez de comandar o cockpit, um downgrade que ele via como uma humilhação pessoal, apesar do salário estável de 6 dígitos. Auburn Calloway era muito inteligente e ambicioso, alcançava todos seus objetivos. Poderia ter uma grande carreira, talvez como comandante de um 747 em rotas globais, ou até consultor em design de aeronaves. Era casado e pai de família. Estava muito perto de representar o sonho americano com uma família americana perfeita, morando em uma casa suburbana com jardim, churrascos de fim de semana e planos para viagens anuais à Disneylândia. Antes de ir ao aeroporto, Auburn Calloway deixa documentos importantes em sua cama, incluindo seu testamento, uma pilha organizada de papéis que incluía apólices de seguro, extratos bancários e uma nota manuscrita para seus filhos, Kylie e Brandon, de 9 e 6 anos, expressando amor eterno e desculpas veladas por ausências passadas. O voo 705 da FedEx decolou de Memphis há alguns minutos. Encontra-se atualmente a uma altitude de 5.800 metros e ainda sobe, passando por camadas de ar mais rarefeito,
onde a pressão cai para 0,5 atmosferas, testando a pressurização da cabine para manter o conforto dos ocupantes inexistentes nesse voo cargueiro. James Tucker aproveita o bom tempo e pilota o avião manualmente, sentindo o feedback sutil do manche através dos servos hidráulicos, uma sensação que ele descreve como dançar com o céu. A poucos metros dele está Auburn Calloway, frustrado pelos obstáculos em sua brilhante carreira e pelo triste fim de seu casamento. Um divórcio amargo marcado por brigas judiciais sobre custódia e pensão que o deixavam acordado à noite, calculando débitos impossíveis. Prepara-se para realizar seu plano diabólico. Em sua maleta de guitarra estão martelos e um arpão, ferramentas escolhidas por sua letalidade silenciosa e por deixarem feridas indistinguíveis. De um crash, os martelos espico de fibra de vidro, pesando 16 onças cada, e um arpão de mergulho com haste de aço inoxidável de 40 centímetros, afiado para penetrar tecidos moles. Prepara suas armas longe dos olhares da tripulação. No canto sombreado da Gale, onde o zumbido constante dos motores mascara qualquer clique metálico, deve agir rapidamente. Sua velocidade e sua força serão importantes no sucesso de seu plano, porque é um ex-aviador da Marinha e um expert em artes marciais, com faixa preta em karatê e treinamento em Krav Maga, técnicas que ele praticava em dojos locais 3 vezes por semana, visualizando cenários de combate corpo a corpo. 2 ofícios que exigem velocidade e força, qualidades que ele cultivou em academias de ginástica e campos de tiro, onde atirava alvos para aliviar o estresse acumulado. Seu plano inicial era neutralizar os 2 outros membros de sua equipe, incluindo uma mulher, uma comissária de bordo chamada Jenny, cuja presença teria facilitado o ataque surpresa devido à sua menor estatura física e menor experiência em confrontos. Isso teria sido muito mais fácil que enfrentar a tripulação do voo 705. Todos homens treinados e robustos, com músculos forjados por anos de serviço militar. A porta da cabine de pilotagem estava aberta. Auburn entrou, erguendo o braço. Viu pelo canto do olho. Pensei que vinha nos falar, talvez sobre o tempo ou uma piada leve para quebrar o gelo do voo. A dor era atroz. Sofria enormemente. Nunca perdi a consciência, mas perdi meus meios por cerca de 45 segundos. Um lapso onde o mundo se dissolveu em flashes de luz e som abafado, como se o cérebro tentasse reiniciar após um curto-circuito. Um golpe na cabeça pode sacudir o cérebro e impedir momentaneamente os neurônios de funcionar, causando uma concussão leve com inchaço imediato no tecido cerebral, liberando neurotransmissores que confundem os sinais motores. Pode resultar em um simples atordoamento, mas às vezes os danos são irreparáveis, como hemorragias subaracnoides que levam a derrames ou paralisias permanentes. No caso de Sr. Tucker, ele era incapaz de reagir, mas sabia o que se passava ao seu redor. Sentindo o cheiro metálico de sangue misturado ao odor de café fresco na gale, desabei em meu assento. Olhou-me diretamente nos olhos. Pensava tê-lo neutralizado e se dirigiu a meu colega, seus passos pesados, ecoando no piso de alumínio como tambores de guerra. Os homens ficam estupefatos. Vi seu rosto e depois um objeto vindo em minha direção. Não detectei emoção alguma, seja ódio ou raiva, apenas uma frieza calculada, como um cirurgião executando uma incisão precisa. Ameaçava-nos, mas não sabia por quê. Era aterrorizante. Nunca se espera que um de seus colegas nos ataque dessa forma, quebrando o código implícito de confiança que sustenta cada voo comercial. Os homens estão gravemente feridos, com cortes profundos que expõem o crânio e artérias pulsantes. Sangue escorrendo em riachos quentes pelo colarinho das uniformes. Auburn sai da cabine de pilotagem. Apesar de suas feridas, Andy Patterson e James Tucker reagem imediatamente. Instinto de sobrevivência, sobrepondo-se a dor lancinante. Mas Auburn não terminou. Seu arpão é uma arma mortal, projetada para caçar tubarões em águas profundas, agora adaptada para um abate aéreo. Minhas orelhas zumbiam e eu lutava para manter o equilíbrio, o mundo girando em um vórtice de náusea e adrenalina. Vi o arpão e tentei tirá-lo. Coloquei a mão no arpão. Este saía do rifle em cerca de 10 centímetros. Segurei-o e fiz o possível para não soltá-lo. Os dedos escorregadios de suor e sangue, cada músculo tremendo com o esforço.
James Tucker surpreende Calloway puxando um manche. O avião começa a subir a um ângulo de 15 graus. Isso basta para desequilibrar Peterson e Calloway. Os dois homens caem na Gale, rolando sobre bandejas de metal e garrafas de água que se espalham como confetes em uma festa macabra. Segurei nas mãos a arma mais poderosa, os controles do avião. Sentindo o tremor das superfícies de controle através do yoke, uma extensão de meu próprio corpo, James Tucker não é só um ex-savador da Marinha, mas um expert em aviões de combate A4 Skyhawk, aeronaves ágeis que ele pilotou em Port-Avies, no Mar da Arábia, executando loops e rolos que desafiavam a gravidade. Sua experiência como piloto de caça será importante nos próximos minutos, permitindo-lhe transformar um cargueiro civil em uma máquina de evasão. Reagi à situação como se exigisse uma manobra de combate. Nas forças navais, aprendi a engajar o combate com o bogey, o inimigo, usando táticas de dogfight como o Hayoyo para ganhar altitude e desorientar o oponente. Isso nos permite prever e controlar cada gesto dele para depois neutralizá-lo, antecipando movimentos baseados em anos de simulações onde um erro significava ejeção sobre território hostil. Mas o copiloto mal começou. Inclina o avião, na esperança de desarmar Auburn. O DC-10 gemendo em protesto, enquanto as asas flexionam, sob a carga aerodinâmica extra. Os homens são projetados contra a parede esquerda do avião, corpos colidindo com painéis de isolamento que rangem como ossos se quebrando. Sabia que devia efetuar uma manobra brusca e súbita para surpreendê-lo. Um banco acentuado que faz o horizonte inclinar-se loucamente pela janela. O copiloto não sabe se essas manobras ajudam seus colegas que tentam dominar Auburn Calloway, mas o caos é o aliado deles agora. A luta continua. Os homens estão encurralados contra a parede do avião, feridos e sangrando abundantemente. Estão exaustos, respirações ofegantes, misturando-se ao rugido dos motores. O copiloto continua a inclinar o avião, enquanto mantém contato visual pela janela da cabine de pilotagem, espiando através do vidro laminado salpicado de gotas de sangue. Inclinei o avião até ficar vertical. Não podia incliná-lo completamente, senão não veria mais nada, arriscando uma perda de orientação espacial que leva à desorientação fatal em 20% dos acidentes de aviação. A cabine de pilotagem não tem VRR. As janelas são grandes, mas se o avião virar de cabeça para baixo, não se vê grande coisa. Apenas o azul infinito do céu e o verde distante da terra trocando de lugar. Inclinei a 140 graus. O que me permitia ver para fora, apesar do nariz do aparelho, o nariz do DC-10, apontando para o nada, como uma lança invertida. Para desequilibrar Auburn, James Tucker inclina o avião a 140 graus. Aviões comerciais nunca devem exceder um ângulo de 60 graus, uma limitação projetual para evitar estresses estruturais que podem rasgar fuselagens ou arrancar asas. Exceder isso ativa alarmes que gritam bank angle. Bank Angle, em tons estridentes. Os homens prosseguem seu combate no teto do aparelho, agora chão devido à inversão. Gravidade trem-do-os enquanto tentam se agarrar a corrimões e assentos. Auburn consegue acertar um golpe de martelo na cabeça de David Sanders, o impacto ecoando como um sino rachado, abrindo uma ferida de 5 centímetros na testa. Tucker decide efetuar uma descida abrupta, uma manobra arriscada e ousada, empurrando o nose-D em um dive que faz o altímetro girar, como um velocímetro enlouquecido. A força G projeta os homens ao longo do teto até a cortina antifumaça, uma barreira de tecido grosso que se rasga parcialmente no tumulto. O avião voa a uma velocidade vertiginosa e não é projetado para suportar as manobras exigentes de James Tucker. Com o VMU velocidade máxima, operacional sendo ultrapassado em 50, os DC-10 não devem voar tão rápido. Seus estabilizadores horizontais vibrando em harmônicos perigosos. O indicador de velocidade estava no máximo, atingiu o que chamam de agulha zebrada, o marcador vermelho que avisa perigo iminente. Não podia ir mais longe, mas sabia que voava mais rápido. Sentindo o ar uivando contra o windscreen como um lamento fantasmagórico, o vento que fustigava a cabine de pilotagem causava um barulho muito alto, que não se ouve normalmente nesse tipo de aparelho. Um assobio agudo, misturado a batidas rítmicas das flaps, tremendo. O avião frisa a velocidade do som, o que perturba o fluxo de ar acima do estabilizador, criando bolhas de baixa pressão que podem levar a flutter,
uma vibração destrutiva. As governanças de profundidade oscilam de um lado a outro. Se a oscilação aumentar, corre o risco de se tornar impossível de manobrar e o avião se chocará no solo, espalhando destroços por quilômetro em rios de querosene flamejante. Devia endireitar o aparelho para impedi-lo descer, desintegrar uma fração de segundo de hesitação, podendo significar o fim. Mas sua ferida na têmpora paralisa o lado direito de seu corpo, e me parecia transformando o braço direito em peso morto. Até agora, a velocidade desempenhou um papel importante, mas James Tucker percebe enfim por que o avião voa tão rápido. As manetes de empuxo estão no piloto automático desde a decolagem. Travadas em posição full thrust, os 3 motores girando a 105% de rotação, consumindo combustível a uma taxa alarmante de 10 toneladas por hora. O DC-10 mergulha para o solo e seus motores giram a fundo. O piloto deve largar o manche e puxar as manetes de empuxo com a mão esquerda. Um movimento awkward que requer torcer o corpo, ignorando a dor latejante na cabeça. Os motores giram mais devagar, mas a situação permanece precária, com o altímetro caindo para 4.000 pés em segundos. Apesar de todas as manobras do copiloto, Auburn Calloway ainda leva a melhor sobre seus adversários, sua adrenalina mascarando as próprias contusões. Ele me acertou uma 3ª vez na cabeça. Quase perdi a consciência naquele momento. Pensei que talvez não nos safássemos. Uma visão fugaz de minha esposa e filhos, acenando no aeroporto, se dissolvendo em escuridão. Tucker endireita o aparelho. A oscilação das governanças aumenta. Os painéis de compensação, os contrapesos que ajudam o piloto a manipular as governanças, cedem e amassam a chapa do estabilizador, metal rangendo contra metal em um aviso estrutural. Se James Tucker puxar o manche rápido demais, a superfície da seção traseira do aparelho corre o risco de ceder, levando a uma perda de controle irrecuperável, como no voo 191 da American Airlines anos antes. Sanders está exausto. Peterson, cuja artéria temporal está seccionada, sangra abundantemente, formando poças viscosas no piso que tornam cada passo uma patinação mortal. Apesar de tudo, eles dominam seu agressor. Quando o James endireitou o aparelho, a força G se reduziu consideravelmente. Consegui tirar o martelo da mão de Auburn, puxando com toda a força com as 2 mãos. Tendões esticando ao limite, unhas cravando na madeira do cabo. Sanders crê, enfim, ter a vantagem. Por enquanto, o avião está estável, oscilando gentilmente como um berço. Mas o custo em fadiga é imenso. 1 minuto após o ataque, James Tucker chama pela primeira vez o controle aéreo de Memphis. Sua voz rouca cortando o éter via VHF na frequência 1215 MHz, o guarda-chuva de emergência global. O controlador aéreo Kent Flesner e um estagiário recebem o chamado de socorro de James Tucker. O estagiário congelando por 1 segundo antes de anotar coordenadas febrilmente. O que ele diz de novo? Escute-me. É o Express 705. Fui ferido. Houve uma tentativa de tomada do avião. Me dê um vetor, por favor. De volta a Memphis por enquanto. Apressem-se. Express 705. Voe rumo 095, ou direto a Memphis. 095, direto a Memphis. Me arranje uma ambulância e alerte o pessoal do aeroporto. Ei, me mantenha comigo. Afirmativo 705. Kent Flesner age como se o agressor tivesse uma arma de fogo. Protocolo padrão para hijackings que assume o pior. Balas perfurando hidráulicos ou combustível. Caso um projétil danifique o fuselage. Ordena aos aviadores manterem uma altitude de menos de 3.000 metros para evitar uma descompressão explosiva, onde a cabine se rompe como um balão estourado, sugando objetos e ar a vácuo. Os homens ainda lutam na gale. James Tucker usa novamente sua única arma, o avião, inclinando em um roll de 45 graus que faz utensílios voarem como projéteis. A manobra projeta mais uma vez os homens contra a parede do aparelho, impactos surdos amortecidos pelo acolchoamento. Olhe, continue falando comigo. Ok, 705 afirmativo. Se precisar de uma ambulância, arranjamos. A voz de Flesner calma como um farol, ancorando Tucker à realidade. Como o piloto exige intervenção armada, Kent Flesner sabe que a situação é precária, ativando o plano de resposta a ameaças que inclui SWAT aéreo e caças de interceptação
da Força Aérea. James Tucker pede que a equipe tática tome o avião de assalto assim que aterrissar. Imaginando agentes escalando pelo trem de pouso como em missões de resgate que ele viu em briefings navais, Flesner contata o controlador de aproximação de Memphis, Paul Cantolino, um controlador aéreo de 44 anos. Avista o voo 705 em sua tela de radar e nota uma anomalia. O vetor errático traçando um laço irregular, como um pássaro ferido. O avião se afasta do aeroporto. O agressor tomou o controle do aparelho. Um funcionário da FedEx acaba de atacar seus colegas. A bordo do voo 705, a tripulação lança um chamado de socorro. Os controladores aéreos, impotentes, constatam que o avião se afasta do aeroporto, desviando de rotas civis para evitar colisões com o 737 inbound. A bordo do aparelho, os homens tentam tanto bem quanto mal dominar seu agressor. O copiloto James Tucker usa ao máximo a única arma que possui, o DC-10, suas imitações tornando cada manobra uma aposta. O peso extra de carga nos porões amplificando os G-forces. Inclina o avião e se afasta do aeroporto. Confiando em sua experiência militar, James Tucker efetua manobras imprevisíveis para desconcertar Auburn Calloway. Como um Caesars reverso, adaptado para jato comercial. Estava sozinho aos comandos do avião. Os outros lutavam. Não sabia se ele levava melhor. É o único momento em que deixei a medo transparecer. Um tremor na voz que ecoou no rádio. Acreditava que Auburn ia vencer, sua força bruta sobrepujando a fraqueza crescente da tripulação. 3 minutos e meio após o ataque, Auburn, ferido e encurralado, recusa-se ainda a ceder o arpão. Olhos injetados de fúria e desespero, suor misturando ao sangue em seu rosto. Estava furioso. Quando o acertei, queria impedi-lo de lutar, não queria matá-lo. Só feri-lo o suficiente para imobilizá-lo. Mas a linha entre defesa e agressão boravecei no frenesi. Acertei-o com um martelo com toda a força, portanto, o recoil vibrando pelo braço como um choque elétrico. David Sanders e Andy Peterson dominam momentaneamente Auburn, mas o comandante de bordo pede a ajuda de seu copiloto. Este último está aos comandos do aparelho, equilibrando lealdade à equipe e dever ao voo. Nunca me deram uma ordem tão estranha. Deixe-me explicar a situação. Pilotava o avião, mas me pediam para deixar a cabine de pilotagem. Primeiro, devia me levantar, temia ser incapaz. Sabia que seria muito difícil, cada movimento enviando ondas de náusea pelo corpo. James Tucker sofre de uma fratura no crânio, e o lado direito de seu corpo está paralisado, com pressão nervosa do golpe danificando o lobo frontal. Liga o piloto automático e tenta ajudar seus colegas. Mas os giroscópios não são suficientemente estáveis para ligar o piloto automático, girando erraticamente devido às manobras violentas, deixando o DC-10 em voo livre. Ninguém mais pilota o avião, o altímetro caindo para 2.500 pés, enquanto o nose aponta para colinas arborizadas. Paul Cantolino tenta contatar a tripulação do voo 705, mas ninguém responde, o rádio crepitando com estática e silêncio opressivo. Segundo a tela de radar, o avião se dirige para o norte, depois para o oeste e, enfim, para o sudoeste. Afasta-se do aeroporto. O silêncio pesa. O que se passa a bordo do DC-10? Dirigi-me a meus colegas. Uma cena me esperava. Todos os 3 estavam cobertos de sangue. Auburn Calloway jazia no chão. Havia papéis por todo lado. O assento do passageiro estava estraçalhado. Havia pegadas ensanguentadas no teto. Os danos eram consideráveis, incluindo painéis rasgados e fios expostos que soltavam faíscas ocasionais. Sanders desarma Auburn e devolve o arpão a Tucker. Decide que David Sanders, o comandante de bordo, pilotará o avião até Memphis, assumindo o assento esquerdo com mãos trêmulas. Tucker quer afastar as armas de Calloway. Para isso, pede a Sanders que as leve à cabine de pilotagem. Em caso de urgência, o comandante de bordo deve tomar os comandos do avião, mas estava em péssimo estado. Nem sabia em que direção nos dirigíamos, ignorava a condição do aparelho. Mas tudo parecia normal. Minha cabeça sangrava abundantemente e não via mais nada com o olho esquerdo. Visão borrada por inchaço orbital. Acreditava que havia terminado. Acertei Auburn Calloway com toda a força 4 vezes com um martelo. Ele estava imóvel, sangrava,
Pensava que estava gravemente ferido, costelas possivelmente fraturadas pelo impacto. Tucker não sente mais sua mão no arpão. Suas feridas na cabeça causaram um coágulo de sangue no cérebro que danifica seu tato. Uma hematoma subdural crescendo como uma sombra letal. Apesar de suas numerosas feridas no crânio, Auburn Calloway ainda é ameaçador. James Tucker e Randy Peterson não podem confiar nele, mas perdem rapidamente a força, visão periférica escurecendo pela perda de sangue. David Sanders, em segurança na cabine de pilotagem, deve aterrissar o mais rápido possível. Entende que declaramos emergência. Precisamos de segurança para encontrar o avião. Paramos na pista. Se pudermos, o comandante Sanders perdeu seus óculos. Sem eles, sua visão fica bloqueada, forçando-o a guiar-se por instrumentos. O Attitude Indicator, piscando alertas. O heading bug desalinhado. Acredita se dirigir ao aeroporto, mas tá errado. O avião se dirige para o sudoeste e se afasta de Memphis a mais de 550 km por hora, sobrevoando plantações de algodão e rios sinuosos do Delta. Paul Cantolino quer avisar o piloto, mas teme que a tripulação tente enganar o agressor se afastando do aeroporto. Uma tática de diversão que ele aprendeu em treinamentos antiterrorismo. Sanders desliga o piloto automático e se dirige ao aeroporto. Por enquanto, a tripulação parece ter dominado a situação, mas o drama está longe de terminado, com Auburn murmurando ameaças incoerentes do chão. Os serviços de emergência do aeroporto de Memphis se mobilizam. O voo 705 da FedEx aterrissará em breve, após uma tentativa de sequestro por um dos funcionários. Todos os membros da tripulação estão gravemente feridos. David Tigpan é um dos primeiros paramédicos a chegar ao local. Seu caminhão de resgate posicionado na taxiway, com sirenes uivando, transmitiram o chamado do controle aéreo de Memphis pelos alto-falantes. Acabava de chegar e não entendi bem, mas ouvi a palavra sequestro. Disseram-me que alguém tentara sequestrar o avião. Nos enviaram à pista de aterrissagem para esperá-lo, com kits de trauma prontos, incluindo torniquetes, morfina e desfibriladores, prevendo o pior. O avião se dirige ao aeroporto de Memphis, onde uma outra dificuldade espera a tripulação. O aparelho excede em 16 mil quilos o peso ideal de aterrissagem, e seu tanque de combustível está quase cheio, com 80 toneladas de JP4 Slashing nos wings, aumentando o risco de incêndio em um touchdown forçado. Na maioria dos aterrissagens de emergência, é possível jetar o combustível extra, mas o piloto sabe que as manetes necessárias estão longe demais para que ele as acione com segurança, exigindo o engenheiro não ferido para monitorar o fluxo. As manetes de ejeção de combustível se encontram na traseira da cabine de pilotagem. No painel do engenheiro navegante, é impossível para o comandante de bordo ejeitar o combustível enquanto pilota o aparelho, especialmente com o cockpit salpicado de sangue, obstruindo visuais. O ataque dura mais de 15 minutos. Auburn recusa-se a desistir. Rasteja até o banco dos passageiros enquanto Tucker e Peterson tentam retê-lo. Usando cintos de segurança como amarras improvisadas, espera conseguir se levantar e retomar a vantagem sobre seus adversários. Sua respiração pesada, revelando determinação teimosa. Ele não devia especialmente voltar à cabine de pilotagem, senão morreríamos. Devíamos impedi-lo a todo custo, empurrando de volta com cotovelos e joelhos, ignorando as próprias dores lancinantes. A cerca de 2.000 metros de altitude, eles recomeçaram a lutar atrás de mim. Auburn Calloway ainda era forte. A batalha era tão violenta que decidi estabilizar o aparelho, ligar o piloto automático e ir eu mesmo matar Auburn Calloway. Acreditava que era a única solução, uma escolha moral que pesaria em terapias futuras. O DC-10 está a menos de 40 quilômetros do aeroporto de Memphis. O piloto preocupado decide por fim ao combate de uma vez por todas. Levantei-me de supetão. James Tucker me disse que acreditava ter dominado Auburn Calloway. Perguntei se tinha certeza. Ele disse que acreditava tê-lo dominado. Retornei ao assento esquerdo da cabine de pilotagem para continuar a descida ao aeroporto. Ajustando o glide slope para interceptar o hélice da pista 27, o piloto deve superar um novo problema. Sua velocidade de aproximação ainda é elevada, pois deixou seu assento por um instante. Agora em 280 nós bem acima dos 140 ideais
para touchdown, o aparelho voa alto demais e rápido demais. David Sanders não conseguirá desacelerar a tempo para aterrissar na pista 09, forçando uma mudança de plano. A pista 36 esquerda mede 2.800 metros. É mais longa, mas perpendicular à trajetória de voo do DC-10, exigindo um padrão de tráfego improvisado. Para aterrissar ali, o piloto deverá efetuar algumas viradas. São manobras ordinárias para um avião de caça ou um planador. Mas para um piloto ferido aos comandos de um DC-10 sobrecarregado, essas manobras são quase impossíveis, com o raio de virada ampliado pelo peso excessivo. Sanders deve efetuar uma virada de 90 graus à direita, voar perpendicularmente à pista de aterrissagem e depois fazer uma virada cerrada de 180 graus. Um S-turn apertado que faz o G-meter pular para mais 25. O aparelho fez uma virada cerrada como um avião de caça. Depois voava tão baixo que desapareceu atrás do terminal. Acreditava que havia se chocado, pois realizavam reparos naquele local. Guindastes e andaimes, obscurecendo a visão. Avistamos fumaça ao sul. Dirigíamos nessa direção, mas era apenas poeira de construção. Um martelo jaz no chão da gale. Os homens tentam se apossar dele. C. Auburn o pega-leva melhor sobre seus adversários, transformando a ferramenta em extensão de sua fúria. David Sanders efetuou uma virada de 90 graus e segue uma trajetória paralela à pista 36. O piloto estende os flaps hipersustentadores e o trem de pouso, mas sua aproximação ainda é rápida demais. O stick shaker atevando-se em vibrações violentas. Os sistemas de alarme computadorizados o bombardeiam de avisos. Too fast. Terrain. Vozes sintetizadas ecoando como fantasmas. A pista 36 mede quase 1 quilômetro a mais que o necessário normalmente para um DC-10. Aterrissar com segurança. Mas o voo 705 é mais pesado que o previsto, com margem de erro reduzida a 200 metros. A pista corre o risco de ser curta demais, potencialmente levando a uma overrun com o nariz mergulhando em valas de drenagem. Após 20 minutos, Andy Peterson consegue pela primeira vez pegar o martelo, mas perdeu muito sangue e enfraquece rapidamente, visão tunelando para a cinza. Suplicava a Andy que o acertasse. Disse-lhe que devia fazer isso, senão nos mataria. Olhou-me vagamente, não sabia do que falava. Olhou-me como um pai olha o filho e disse: "Você deve acertá-lo." Palavras que ecoariam em pesadelos por anos. O DC-10 sobrevoa a pista a 212. David Sanders espera que os pneus não estourarem e que o aparelho permaneça na pista. Os 18 rodas do trem principal girando a 150 mph no contato. Os 10 pneus resistem ao impacto. O comandante Sanders aterrissa a 300 metros do fim da pista. Reverse thrust engatado com um rugido que sacode o fuselage. A tripulação do voo 705 tocou enfim o solo, mas o perigo ainda os espreita, com Auburn se debatendo fracamente contra as amarras. A escorregadeira de evacuação está coberta de talco para facilitar seu desdobramento. Por outro lado, isso a torna escorregadia, o que complicou nossa tarefa. Corpos escorregando descontrolados. Os policiais e os bombeiros tentaram subir a bordo. Um dos bombeiros conseguiu agarreio para ajudá-lo. O piso, o teto e os assentos estavam manchados de sangue. "Pode me jogar algemas?" Sanders retém Calloway enquanto examinam Peterson, cujo pulso é quase imperceptível. Pressão arterial em 60-40 avos. Este último sai do avião primeiro. David Sanders é o último membro da tripulação a deixar o local. Sentia-me eufórico enquanto esperava a entrada do avião. Nunca senti alívio tão grande desde então. Tinha a impressão de ter vencido uma enorme vitória. O sol poente tingindo o asfalto de laranja como um aplauso divino. Graças à coragem de sua tripulação, um DC-10 da FedEx aterrissou em Memphis em segurança. Os 3 homens sobreviveram ao ataque de um colega de trabalho, mas estão gravemente feridos. O cérebro de James Tucker, o copiloto, contém fragmentos de osso. Andy Peterson, o engenheiro de voo, sangra abundantemente e sua vida pende por um fio. Estão em estado crítico. Levam-nos imediatamente ao Centro Hospitalar Regional de Memphis. Sirenes cortando o ar noturno enquanto helicópteros médicos pairam. David Sanders, o piloto,
Compartilha uma ambulância com Jam Stucker. É só nesse momento que percebe a gravidade das feridas de seu copiloto. O rosto pálido e imóvel sob as luzes estroboscópicas. Levam Calloway amarrado à sua maca e sob vigilância ao mesmo centro hospitalar, algemas tilintando como correntes de destino. Uma questão ainda permanece sem resposta. Por que ele atacou os membros da tripulação do voo 705? O mistério se desvenda aos poucos, através de buscas no domicílio e interrogatórios iniciais. Divorciado desde 1990, Auburn Calloway deve prover as necessidades de sua ex-esposa e de seus 2 filhos. Quer garantir seu futuro financeiro. Preocupava-se enormemente com o bem-estar de seus filhos e insistia para que sua infância fosse melhor que a dele, crescendo em bairros pobres de Memphis, onde oportunidades eram escassas. Ao revistar o aparelho, os investigadores descobrem a prova de um atentado suicida. Uma carta escrita por Auburn Calloway, a sua ex-esposa: Querida Patty, vivi minha vida por vocês. Sempre me preocupei com seu bem-estar. Mas como terei dinheiro suficiente para que Kyle e Brandon possam estudar em Stanford? Sua situação financeira o obcecava. Preocupava-se com o bem-estar de seus filhos. Acredito também que seu casamento lhe importava, mesmo se divorciado no momento do drama, mas provavelmente era um marido difícil, com acessos de raiva que isolavam a família. A vida de Auburn Calloway não é senão uma série de decepções. Seu casamento fracassado, as mensalidades escolares de seus filhos que não podia pagar, seu posto de engenheiro de voo em um avião cargueiro, apesar de seu talento excepcional como piloto, e esse emprego parecia precário, com avaliações anuais revelando discrepâncias em logs de voo. No dia seguinte ao ataque, Calloway devia responder a acusações da FedEx quanto a informações falsas fornecidas à empresa. Durante nossa investigação, descobrimos que Auburn Calloway havia superestimado suas horas de voo, inflando números para qualificar-se a promoções, uma fraude que poderia custar-lhe a licença FAA. A FedEx monitorava a situação de perto. Calloway teme perder o emprego. Aos 42 anos, sua carreira corre o risco de acabar, deixando-o sem renda em um mercado saturado de pilotos. Emprega então os grandes meios, queria assegurar o bem-estar financeiro de seus filhos e escapar à dor que sentia. Acreditava perder o emprego, o que o impediria de prover suas necessidades. Mas sabia que se perdesse a vida acidentalmente, sua família se beneficiaria financeiramente. Uma lógica distorcida, nascida de noites insones e consultas abortadas a terapeutas. Auburn Calloway saca todos os seus fundos e envia $54 mil à sua ex-esposa. Mas se morrer em um acidente de trabalho, seu seguro de vida poderia render $2,5 milhões, o suficiente para colégios particulares, casas seguras e legados duradouros. Gostaria de escolher melhor o momento e o lugar de minha morte. Há algum tempo, decidi por fim aos meus dias se meu futuro ou minha carreira fossem ameaçados. O tempo chegou. Palavras rabiscadas em papel amassado, revelando uma mente à beira do abismo. Auburn Calloway decide simular um acidente, causando um impacto de avião. Os investigadores descobriram uma maquinação sinistra. Auburn Calloway, funcionário da FedEx, atacou seus colegas de trabalho em pleno voo. Tentava provavelmente causar um impacto para que seus filhos se beneficiassem de uma indenização de seguro. Mas o dinheiro do seguro de vida só pode ser pago se Auburn Calloway morrer acidentalmente. Provavelmente por isso escolheu se armar de martelos e um arpão em vez de uma bomba ou arma de fogo. Armas que deixariam evidências balísticas ou explosivas. Nunca teriam detectado a diferença entre as feridas causadas por um martelo e as sofridas em um impacto de avião. Um cálculo frio que impressionou até os peritos forenses. Durante a semana precedente ao drama, Auburn Calloway preparou sua morte pondo seus assuntos em ordem. Calloway tomou a pena de mudar seu testamento com a ajuda de um advogado, atualizando beneficiários para maximizar payouts. Deixou seu testamento em sua cama, onde era fácil encontrá-lo, ao lado de uma foto emoldurada da família em dias melhores. Mas para apagar todo o traço das circunstâncias de um impacto de avião, deve desligar o gravador de conversa da cabine de pilotagem ou o CVR, mesmo se o engenheiro de voo religa o interruptor, as gravações duram apenas meia hora. Um loop sobressalente que sobrescreve o antigo, apagando confissões e gritos. Se Auburn Calloway conseguir tomar o controle do aparelho, basta permanecer no ar por meia hora para apagar as gravações comprometedoras, um relógio mortal
ticando no painel. O voo 705 durou meia hora, mas seu impacto na tripulação ainda se sente em cicatrizes físicas e traumas psicológicos que demandariam anos de terapia. Acusaram-no de tentativa de pirataria aérea. Corria o risco de pegar prisão de 20 anos a perpétua. Sob o Estatuto Federal 49, S-quasi 46.502, o júri rejeita o argumento de alienação mental de Auburn Calloway e, em 11 de agosto de 1995, o condena à prisão perpétua. Cumprirá sua pena em um presídio federal sem possibilidade de liberdade condicional, em uma cela de 2x3 metros em Terre Haute, Indiana, onde reflete sobre o que poderia ter sido. Os membros da tripulação do voo 705 são verdadeiros heróis. Apesar de suas graves feridas, puseram fim ao plano sórdido de Auburn Calloway. Eis o modelo de minha abóbada craniana. Auburn me acertou no osso parietal esquerdo. Por 1 ano e meio, meu crânio estava perfurado assim. Uma abertura de 8 centímetros que passava fluido cefaloraquidiano. Levei 2 anos e meio para me curar completamente. Tive de reaprender a andar a falar e a caminhar. Sessões diárias de fisioterapia com pesos leves e exercícios de equilíbrio em tapetes instáveis. Sofri 3 cirurgias maiores, incluindo uma cranioplastia com implante de titânio. Operei-o 3 vezes após o acidente e o segui durante toda a sua reabilitação. Os médicos fabricaram uma peça para tapar o buraco. Essa peça se ajustava perfeitamente à forma e à espessura de meu crânio. Trata-se de acrílico, que se insere durante uma cirurgia para substituir o tecido duro, moldado via tomografia para precisão milimétrica. Em 26 de maio de 1994, os membros da tripulação do voo 705 recebem a medalha de ouro da Associação Internacional de Pilotos de Linha por sua bravura. É a maior recompensa concedida a um aviador civil. Mas as sequelas de suas feridas os impedem de retomar o posto a bordo de um aparelho comercial. Uma perda que dói mais que as cicatrizes. Acreditava poder superar essa provação. Mas devo tomar medicamentos para prevenir convulsões. É proibido a um piloto consumir medicamentos. Uma regra da FAA que prioriza a clareza mental sobre alívio sintomático. Como devia tomar esses medicamentos pelo resto da vida, nunca mais poderia pilotar um avião. Meu emprego me falta terrivelmente. Cada vez que vejo um avião, pergunto-me: aonde vai? Sinto falta, mas sou feliz por ter sobrevivido e me reencontrar com minha família. Sinto falta da fraternidade entre os aviadores. Ela me falta enormemente, as noites de lá o ver compartilhando histórias em hotéis genéricos. Apesar de tudo, os homens do voo 705 não emergiram apenas vivos das profundezas daquele inferno aéreo, mas como lendas vivas da aviação, forjadas no fogo de uma batalha que desafiou as leis da física, da sanidade humana e dos limites estruturais de um McDonnell Douglas DC-10-30, uma aeronave projetada para transportar cargas inertes, não para servir de arena em uma luta primal pela sobrevivência. Cicatrizes profundas gravadas em seus corpos, menos marcas irregulares e salientes na testa de David Sanders, onde o martelo de Auburn Calloway abriu feridas que exigiram dezenas de pontos e cirurgias reconstrutivas para restaurar não só a pele, mas a confiança em si mesmo. Uma placa de titânio substituindo o osso parietal esquerdo, fraturado no crânio de James Tucker. Um implante que ecoa como um lembrete metálico a cada exame médico anual, simbolizando a fragilidade do cérebro humano perante impactos brutais. E as veias varicosas proeminentes no braço esquerdo de Randy Peterson, testemunhas silenciosas de uma hemorragia arterial que quase o levou ao abismo, drenando litros de sangue em minutos e deixando sequelas como fadiga crônica e sensibilidade ao frio, que persistem décadas após o incidente, menos contrastam vividamente com as medalhas reluzentes no peito. Símbolos eternos de uma bravura que transcende o cockpit e se infiltra nas narrativas da história da aviação. Eles provaram, de forma irrefutável e visceral, que mesmo no caos dos céus, onde o horizonte se dissolve em um vórtice de metal retorcido, adrenalina pura e manobras que empurram os envelopes aerodinâmicos além do concebível, como rolls de 140 graus que fazem um cargueiro de 250 toneladas dançar como um caça a 4 Skyhawk em dogfight.
A resiliência humana pode virar o jogo, transformando um DC-10 agonizante, com estabilizadores oscilando perigosamente perto do flutter supersônico e governanças de profundidade, rangendo sob forças G extremas, em um testemunho inabalável de sobrevivência coletiva. Não foi mera sorte, nem uma tenacidade isolada. Foi uma sinfonia orquestrada de instintos afiados por anos de serviço naval, onde Sanders e Tucker, veteranos do Golfo Pérsico e da era Vietnã, aplicaram táticas de combate aéreo, aprendidas em Porte-Aviez, balançando em mares tempestuosos, misturadas a decisões milimétricas, tomadas com sangue escorrendo nos olhos, ossos rangendo sob impactos repetidos de martelos, espico de 16 onças, e o zumbido constante dos motores CF-6 servindo de trilha sonora para um drama que durou exatos 32 minutos, mas ecoa por mais de 3 décadas. Imagine, por um momento, o contexto mais amplo dessa resiliência. David Sanders, aos 49 anos na época, com 20 anos de dedicação à FedEx, tendo servido 9 anos na Marinha dos Estados Unidos da América durante a Guerra do Vietnã, onde pilotou missões de reconhecimento que o ensinaram a manter a calma sob fogo antiaéreo. James Tucker, 42 anos, com 12 anos na Marinha e 3 na Poplar Express Airlines. Um pai de família que carregava fotos de seus 3 filhos no painel da cabine, como talismãs contra o imprevisível. E Andy Peterson, o mais jovem aos 39, com apenas 5 anos na empresa, mas cuja presença de espírito em reativar o CVR 2 vezes, um ato aparentemente rotineiro que preservou gravações cruciais para a investigação do NTSB, se tornou o pivô de uma narrativa de heroísmo. Esses homens, que nunca haviam voado juntos antes, formaram uma equipe improvisada que não só dominou um agressor treinado em artes marciais e aviação naval, mas também navegou um avião sobrecarregado em 16 mil quilos, com tanques cheios de querosene JP-4 slashing nas asas, para um pouso de emergencial em Memphis, ignorando alarmes estridentes como "tu faz terrain? Terrain?" e o stick shaker vibrando violentamente, arriscando uma overrun que poderia transformar a pista 36 litros em um campo de destroços flamejantes. Suas ações, documentadas em relatórios oficiais do NTSB e FAA, serviram como case study em treinamentos de Conselho Regional de Medicina Crew Resource Management ao redor do mundo, enfatizando como a comunicação sob estresse, frases curtas como "segure o arpão" ou "incline o avião" pode ser a diferença entre a vida e um crash irrecuperável. Auburn Calloway, por outro lado, permanece preso em sua teia de desespero, uma prisão mais sombria que as grades federais do United States Penitentiary, Coleman, e na Flórida, onde, aos 73 anos em 2025, cumpre 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Um veredicto proferido em 11 de agosto de 1995, após um julgamento que rejeitou sua defesa de insanidade temporária. Apesar de depoimentos psiquiátricos que pintavam um quadro de depressão profunda, agravada por um divórcio amargo em 1990, dívidas acumuladas em mensalidades escolares para seus filhos Kylie e Brandon, e uma sensação de discriminação racial como o único afro-americano em posições de engenheiro de voo na FedEx, onde se sentia relegado, apesar de qualificações estelares de Stanford e da Marinha. Seu legado não é de vilania caricata, como um antagonista de filme de ação, mas de lições duras e inescapáveis sobre a fragilidade da mente no ar, um lembrete cortante de que, por trás dos uniformes impecáveis, logs de voo imaculados e certificações farrigorosas, há almas carregando pesos invisíveis, divórcios que corroem como ferrugem em fuselagens expostas ao sal marinho, dívidas que sufocam como névoa densa em uma aproximação noturna sob a hélice categoria 3, e ambições frustradas que fermentam em planos macabros, como o dele, que envolvia não só martelos e um arpão de mergulho para simular feridas de crash, mas também a manipulação do CVR para apagar evidências em um loop de 30 minutos, e a transferência de $54 mil em títulos e cheques para sua ex-esposa Patty, garantindo que sua morte acidental rendesse $25 milhões em seguro de vida. Calloway, descrito por colegas como muito inteligente e ambicioso, representava o sonho americano distorcido,
um pioneiro afro-americano na aviação, que, após formar-se em engenharia aeroespacial em Stanford em 1974 e acumular milhares de horas em jatos supersônicos na Marinha, viu sua carreira estagnar em um cargo técnico na FedEx desde 1989, agravado por acusações de falsificação de horas de voo que poderiam custar-lhe um emprego no dia seguinte ao ataque.